livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Capítulo 2, ainda sob o título A Palestra do Instrutor Gúbio, parte 2. A argumentação de Gúbio era bela e sugestiva. Entretanto, eu sentia dificuldade para aceitar a ideia de purgatório e inferno dirigidos. Concordo com as elucidações, exclamei reverente, mas é quase incrível tanta ignorância além do corpo que nos conserva em ilusão. A sepultura abre-nos a todos um caminho novo. É razoável que a mente, perturbada, sofra amarguras de reajustamento até que se restaure, todavia, apropriar-se um espírito desencarnado de certos setores do caminho, como se fora deles, Senhor, absoluto, para perpetuar sua tirania. É a observação que me esperava. Sim, tornou o orientador Gúbio convincente. Para quem refletiu sobre o assunto durante muito tempo em sentido contrário à realidade, o apontamento surpreende bastante. Todavia, não vejo obstáculos à apreensão do ensinamento. Reconheçamos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milênios a estação evolutiva em que se demora o irracional e, em várias ocasiões, revela comportamento de nível inferior ao dele, imprimindo grave retorno à voz agradável. O instrutor Gúbio, né? A voz agradável e fraternal, ele acrescentou: notemos que nós mesmos, os desencarnados, nos movemos num campo de matéria que se caracteriza por densidade específica, embora rarefeita, quando confrontada com as antigas formas físicas, e nossa mente, em qualquer parte, na crosta ou aqui, no mundo espiritual, né, onde nos achamos, é um centro psíquico de atração e repulsão. O espírito encarnado respira numa zona de vibrações mais lentas, enfaixado num veículo constituído de trilhões de células, que são outras tantas vidas microscópicas inferiores. Cada vida, porém, por mais insignificante, possui expressão magnética especial. A vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado à maneira do eletricista, que liga as forças da usina para as atividades num charco ou para serviços numa torre. Inclusive, nós estamos vendo um paralelo desse aqui, né? Se eu não me engano, no livro o Sublime Peregrino. Tem um paralelo com isso aqui. Quem está vendo o outro livro também pode entender isso aqui, né? Que nosso corpo físico é formado de trilhões de células e são elementos vivos. Cada elemento desse terá no futuro uma vida própria. Sei que é complicado entender isso, mas vamos lá, com paciência. Quer dizer, na verdade, né? Sei que é um assunto complicado falar sobre isso, mas, por exemplo, todos nós, como espíritos, servimos um dia de células à vida dos corpos que o Cristo planetário usou na sua escalada evolutiva, igual nós estamos fazendo aqui agora. Mas vamos lá. Sendo cada um de nós uma força inteligente, detendo faculdades criadoras e atuando no universo, estaremos sempre engendrando
agentes psicológicos, através de energia mental, ou da energia mental, exteriorizando o pensamento e com ele improvisando causas possíveis, cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sobre o ponto de origem. Abstendo-nos de mobilizar a vontade, seremos invariáveis joguetes das circunstâncias predominantes no ambiente que nos rodeia. Contudo, tão logo deliberemos manobrá-la, é indispensável resolvamos o problema de direção, porquanto nossos estados pessoais nos refletirão na escolha íntima. Existem princípios, forças e leis do universo minúsculo, tanto quanto no universo macroscópico. Dirigir um homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, como todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que se entretêm ocorrerão em massa absorvida pela célula que as atrai, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Aliás, esse pedaço aqui já tem a ver com o livro Fisiologia da Alma, que acabei de postar hoje mesmo. Se não me engano, lá foi o capítulo 86. Então, está havendo aí, parece até que fui eu que programei isso, não fui eu. É o plano espiritual que está me auxiliando, nossos amigos espirituais, a fazer esse tipo de interconexão, porque eu não faria um trabalho desse, de expor uns livros tão importantes como esse, só por meu interesse próprio. É um compromisso. Tá? É um compromisso que certamente eu fiz lá em cima e aqui embaixo eles estão me ajudando a fazer isso. Tá? Não é uma coisa que parou na minha cabeça isso aí. Mas vamos lá. Primeiro porque esses livros, nenhum deles são meus. É André Luiz, Ramatiz, Emmanuel, Atanagildo. Por enquanto são os livros deles que eu estou lendo, que eu estou retransmitindo, né, ou comentando, devido a ter estudado muitos deles. Inclusive a doutrina de Allan Kardec, né, que é a ciência do espiritismo. A gente fala a doutrina de Allan Kardec, não é nada dele. Ele apenas foi lá e compilou, chamou, né, teve o mérito, né, de poder trabalhar com esses espíritos que vieram trazer a mensagem dos espíritos superiores, né, que tinham também o nome, a supervisão, a coordenação do Espírito da Verdade, que é Jesus, para nós aqui na Terra é Jesus, o Espírito da Verdade é Jesus. Ele supervisionou tudo isso. Os apóstolos, né, quem estudou também lá o Evangelho segundo Rostam, Rostam foi um subsequente contemporâneo de Allan Kardec. Ele convidou os 3 discípulos e apóstolos de Jesus, né? Mateus, Lucas e oh meu Deus, ai Jesus, Mateus, Lucas, não João não, já é um outro, foram os evangélicos sinóticos. Oh, Jesus, como é que pode? Minha cabeça já está falhando, tanta coisa que... Os 3 evangelistas. Mateus, Lucas e Jesus. Como é que pode? Faltou outro. Não é João. São 4 evangelistas, né? Mateus, João, Lucas e Marcos. Então, Mateus, Marcos e Lucas são 3 evangelistas sinóticos.
eles escreveram um evangelho comparativo. Sinótico significa comparativo. Eles escreveram sobre as mesmas coisas, alguns escreveu um pouco a mais, outros um pouco menos, né? Por exemplo, Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, ele foi apóstolo. Discípulo é aquele que anda junto. Lucas apareceu depois, ele foi discípulo de Paulo. Ele foi o médico de Paulo, mas ele já era o deles todos, né? Paulo também tem uma cultura fabulosa, mas Lucas era médico, então tinha estudado. Se não me engano, Lucas era grego, né? Então ele tinha uma cultura bem elevada. Então ele escreveu o Evangelho porque ele teve contato com João, um pouco com João, principalmente com Paulo, e teve contato também com a Virgem Maria. Então tem assuntos que ele coloca no Evangelho que os outros não colocaram, né? Assim como tem coisas que os outros colocaram que ele não colocou, porque ele não foi discípulo de Jesus. Mas vamos em frente. Bom, claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce atendendo a impositivos das lições expiatórias, né? Mas mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda, mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Aquele negócio, né? Todos esses grandes luminares, Zoroastro, né? Buda, Lao Tse, Confúcio, por aí afora, são espíritos que trouxeram coisas importantes para a nossa vida aqui na Terra. Foram enviados por Jesus, que é o governante desse planeta. Então, quando o Buda evita falar de Deus, porque no tempo que o Buda aparece lá na Índia, o politeísmo era uma coisa absurda. Ainda tem muito disso lá, muito disso. Então tinha gente que acreditava no Deus, a pessoa nascia faltando um dedo, era um Deus. Nascia com aquele problema aquela doença que a tromba, que o nariz vira uma tromba, era um Deus. E por aí afora. Então, o Buda vem numa hora que ele não fala em Deus. Ele fala no comportamento humano, ele dá exemplos fabulosos sobre o comportamento humano, sobre o problema do desejo e da necessidade, né, que a gente tem que saber os limites desses dois, né, porque o desejo, principalmente o desejo atrabilhário, o desejo sem noção, ele só serve para nos causar dor e sofrimento. Né? Desejar aquilo que não compete a nós simplesmente porque é belo, é poderoso, é não sei o que lá. Isso aí só vai trazer problema para nós, só de sofrimento. Vamos ficar por aqui. Esse é o capítulo 2, parte 2 do livro Libertação, de André Luiz. Vamos ficando por aqui.